Bom, na última parte da atividade é solicitado que vocês determinem qual é o domínio da função, certo? Qual é o domínio da função f? São dadas algumas funções. Então, nesse caso, vou pegar a letra A e analisar para vocês. Então, veja, a gente tem a função f de x e ela é composta por uma fração, uma razão entre duas funções polinomiais, a função x mais 1 e a função x ao cubo menos 4x. Então ela é uma reta, certo? Dividido por uma função cúbica. O que é o domínio da função? São todos os valores de x para os quais a função é definida, ou seja, não pode ser infinito ou indeterminado, ok? Então, como nós procuramos esses valores? A gente tem que garantir que a função não seja indeterminada. Ela pode ser zero, sem problema nenhum, mas não pode ser indeterminada. Então, no caso aqui, o que pode gerar uma indeterminação é caso a gente tenha uma divisão por zero. Então, para determinar onde a função não é determinada, aqui no caso, a gente tem que procurar quando que x ao cubo menos 4x se anula, porque aí a gente teria uma divisão por zero, certo? Então, o que a gente vai procurar é quando x ao cubo menos 4x é igual a zero, porque isso geraria alguma divisão do tipo x dividido por zero, que é indeterminado, ok? Então, por esse motivo, a gente está procurando esses valores em que essa parte se anula, porque aí a gente sabe que a função não é definida nesse ponto. Ela vai ser definida para todos os outros pontos, então ela vai passar, a gente vai descobrir o domínio, certo? Que são os pontos x para os quais a função é válida, os valores de x. Então, essa expressão que está colocada, ela pode também ser escrita como x menos x ao quadrado menos 4 que multiplica x. Por quê? A gente teria x ao cubo, certo? E menos 4x, levando a função original. Então a gente pode ver que essas expressões são equivalentes. Mas ela é um produto. É x vezes x ao quadrado menos 4. Então, para que um produto se anule, a gente tem duas possibilidades. Ou o primeiro termo do produto é zero, ou o segundo termo do produto é zero. A gente vai analisar essas duas possibilidades para ver onde a função se anula, então. Então, a primeira é, em x igual a zero, a função x ao cubo menos 4x é zero. E aí leva a um problema na nossa função, ou seja, a função não está definida, a função f não está definida, onde x é igual a zero. Certo? E para x ao quadrado menos 4, a função x ao cubo menos 4x, ou seja, o denominador da função f também é zero, levando a uma indeterminação. Então não pode fazer parte do domínio. Bom, os valores para os quais x ao quadrado menos 4 são se anula, os valores de x para os quais essa expressão se anula são x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 4, ou seja, x igual a menos 2 e x igual a mais 2, certo? Então, a função f ela é definida para todos os valores da reta real, de menos infinito a mais infinito, desde que
não contabilize o valor 0, nem o valor menos 2, nem o valor mais 2. Ou seja, o domínio da função f é o conjunto de todos os x reais, tais que x é diferente de 0, x é diferente de menos 2 e x é diferente de 2, certo? Então consiste em excluir esses pontos da reta real. Para todos os outros valores, a função é bem definida, ou seja, vocês têm que fazer isso também com as outras funções. Basicamente, o que leva à indeterminação de uma função, ou seja, para determinar os pontos que não pertencem ao domínio, é um denominador igual a 0, certo? É isso que vocês vão ter que procurar, mas também tem que tomar cuidado com os casos em que a gente pode ter 0 sobre 0, que também é problemático. Então, boa atividade para todos, até mais.